to be free. Come together right now over me. Tá começando mais um Come Together, um talk que traz varejistas, empreendedores e investidores para uma boa conversa. Oportunidade de a gente conhecer histórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu tô com ele, que tem mais de 25 anos de experiência no setor tech brasileiro, tendo deixado a sua marca em empresas como a Smart e a Plugin, que foram adquiridas pela B2W e também pela UOL. Foi peça-chave no lançamento da UOL Host e liderou ainda as estratégias de vendas e alianças para o marketplace da B2W. Hoje o nosso Come Together é com o Vinícius Pessim, ele que é o cofundador da Eu Entrego, uma logtech inovadora investida da High Partners, especialista em entregas last mile que conecta varejistas à maior rede de entregadores autônomos do Brasil. E com uma paixão por ajudar essas startups em seus estágios iniciais, ele segue se dedicando a transformar ideias promissoras em negócios bem-sucedidos. E é bem isso que ele faz, né, Pessim? Bem-vindo! High five! Finalmente! Finalmente! Você resistiu muito ao nosso convite, Muito. Porque a gente aqui sempre estava de olho em trazer você como celebrity do nosso papo. Tô feliz, tô muito feliz de estar aqui Que com bom, você. bem-vindo. Obrigado. Antes de mais nada, tem uma pergunta que não quer calar, porque depois dessas credenciais aqui, que são muitas, afinal são muitos anos, mas quem é Vinícius Pessim pelas suas próprias palavras? Caramba, haja terapia. Vinícius Pessim, hoje eu sou o marido da Adriana, pai do Lorenzo, do Bernardo e da Clara, mas antes disso eu fui filho do seu Adir e da dona Marileia, dois professores da rede pública de ensino lá do estado do Rio Grande do Sul, que saíam para trabalhar e deixavam o filho com a vó, vó Erotildes, vó Ero, carinhosamente chamada, e foi ela que me contaminou com o empreendedorismo. É mesmo? Um dia, quando eu cheguei para ficar com ela à tarde, ela disse, vamos colher laranja. Tinha laranjeiras na casa dela. E eu digo, vamos, bora, vó. Né? E dava muita laranja, muito mais do que se podia consumir. Uhum. E eu vi que ela tinha comprado uns saquinhos, aquelas redinhas, né? E ela disse, você sobe na árvore, vai me jogando, vou botando nessas redinhas. E eu perguntei, mas vó, o que a gente vai fazer com essas laranjas? Ela disse, nós vamos vender. E a gente passou ali um tempo colhendo, ela colocou naquelas sacolinhas de redinha, e a gente foi pro portão da casa, que era uma estrada, né? Passava bastante carro. E passamos a tarde ali vendendo laranja. Quando encostou o primeiro carro e comprou um saquinho de laranja, eu tive uma sensação maravilhosa. Eu digo, opa, que legal, tem um ciclo aqui acontecendo. E no final da tarde, né, com toda a laranja vendida, ela pegou um pedaço do dinheiro e me deu. E aquilo me picou. Eu disse, caramba, que legal. A gente faz tudo isso, se diverte e ainda ganha dinheiro. Então, em função da avó Erotildes, eu hoje sou um fazedor de empresas. Né? Modernamente, se fala empreendedor serial, mas eu gosto do fazedor de empresas. Nossa, assim, eu falo que desde quando eu te conheci, tem uns bem 12 anos, quase 13, né? Por aí. Eu fico, assim, a gente olha para você e parece fácil fazer empresa, sabe? Eu acho que é mágico, assim, é uma pessoa que simplesmente cria algo e parece tão simples. Eu sei que não é, e óbvio que tá longe de ser, mas você faz parecer ser algo, porque é isso, é genuíno, é natural, e talvez, óbvio, você se sentiu ali provocado, picado, né, nessa sensação, mas talvez você só foi, na verdade, teve só uma coisa que falou de algo que já estava aí dentro, né, que já estava com você, que faz parte de quem você é. Eu ia fazer a segunda pergunta, mas eu vou fazer ainda, né, porque é o seguinte, como e quando, de fato, começa a sua vida com
tecnologia, porque bora falar da laranja, mas Sim. da laranja até a tech, como é que foi? Bom, eu acho que é importante dar esse pulo, porque a partir dali eu fiz muitas coisas, né? E aí a gente precisaria talvez uma outra temporada só para falar até A gente tecnologia. vai fazer E aqui. tem coisas divertidíssimas, né? Entre elas, eu tive um bar, né, ali na adolescência, juventude, o que no primeiro momento parece ser só diversão, também é diversão, mas tem todos as variáveis de um negócio de varejo, né? A compra, o markup, a venda, o marketing, o produto, enfim, foi também uma experiência legal antes de tecnologia. A tecnologia foi uma grande sorte, né? A maneira como ela entrou na minha vida. Eu tinha lá meus 20 e poucos anos, trabalhava num fundo de pensão de uma companhia estatal. Né? Nada mais chato para um jovem de 20 e poucos anos, né? Trabalhar com pensão, previdência privada, que é um produto que você precisa morrer ou se aposentar, né, para utilizar. Para os meus pais, um sonho, né? Ali um filho jovem, já empregado, o fundo era privado, mas era de uma empresa estatal, então tinha um grande sonho, quem sabe daqui a pouco não vai sair um concurso interno, né? E ele vai se efetivar, e aí ter a tão sonhada estabilidade, né? Que foi tudo que eu acabei fugindo a minha vida inteira. E aí naquele momento eu fiz uma primeira ruptura de tantas que eu fiz ao longo da minha vida com a zona de conforto. Eu estava incomodado. Para aquela época e para aquela idade, bem remunerado, já podendo comprar algumas coisas que nem era pensável anteriormente, mas incomodado. E aí pedi demissão. E um primo, que era o nerd da família, veio me falar de um negócio chamado internet. Eu nunca tinha conectado o meu computador à internet. E aí se abriu uma porta maluca, né? Nos primeiros meses, eu acho que eu fiquei semanas e semanas sem dormir, né? Mergulhado naquilo, até que a minha mãe me deu uma dica, né? Digo, você não volta a trabalhar, né? Isso aqui aparentemente não vai te dar dinheiro. E aí esse mesmo primo estava trabalhando num negócio que estava começando lá em Porto Alegre, que era um dos primeiros provedores de internet do Brasil, que naquela época chamava Nutecnet, né? Depois virou ZAS, virou Terra. Da primeira onda de empreendedorismo digital do Brasil, Marcelo Lacerda, Sérgio Preto, né? Caras que são dos primeiros empreendedores digitais do Brasil. Então, por isso que eu digo que foi uma grande sorte, porque eu fui cair dentro da Nutecnet, que era uma das primeiras startups digitais do Brasil. E ali eu fiquei de 98 até 2000 vivendo toda a primeira onda de internet, né, comercial. E foi extraordinário, né, porque consegui ver e aprender muito com esses caras. Os caras, enfim, até hoje são meus ídolos. E inclusive um ciclo que depois a gente viveu algumas vezes e que agora a gente acha bastante natural, né, que foi o estouro da bolha. Né, quando a gente viu todas aquelas expectativas muito infladas, em algum momento virarem pó. Então foi dessa forma, de uma maneira não planejada, que o digital, né, que a internet, que a tecnologia entrou na minha vida. Em 2000, aí, né, eu já achava que com o que eu tinha aprendido naquele período eu poderia empreender, né, no digital, e aí sai a minha primeira jornada empreendedora com sócios muito queridos, que é a Plugin, né, que era um provedor de hospedagem de sites, que em 2007 é adquirido pelo portal UOL. E aí eu tenho a primeira oportunidade de ir para um grande grupo numa posição de liderança, né? Eu fico no UOL por 5 anos
como diretor de B2B, também numa experiência incrível, né? Foi uma pós-graduação na prática, 12 produtos novos, 9 aquisições de empresas. Foi uma jornada incrível. Deixo o UOL em 2012 com a vontade de voltar a empreender, né? Eu falei das rupturas, né? Então, sair da previdência privada para ir para um negócio que ninguém sabia exatamente o que era, né? Você explicar em casa o que você estava fazendo era muito difícil, né? Aí depois uma jornada de ruptura para empreender com a Plugin. Aí depois um período muito bom no UOL, mas de novo eu entrava numa zona de conforto e aí mais uma ruptura. Eu volto a empreender, fundo a Smart, plataforma de comércio eletrônico, aí já na onda do e-commerce, onde pela primeira vez eu tenho uma relação societária que ainda não era exatamente a High Partners, mas era o Júnior, começando a investir em negócios. A Smart dá super certo, né? A gente revoluciona a entrada do open source no mercado de e-commerce brasileiro, com cases maravilhosos, né? Saraiva, Raia Drogazil, Pernambucanas, Porto Seguro. E aí vamos parar na B2W por uma nova onda, né? A B2W compra a Smart para a gente ajudá-los na jornada do desenvolvimento do marketplace, que era um outro fenômeno de tecnologia. E lá começa a nascer a ideia da Eu Entrego. É muita coisa, né? É muito, eu tentei resumir. Que máximo. Eu vou te fazer uma pergunta assim, ora empreendedor, ora executivo. Ótima pergunta. Né? Onde tem mais conforto? Onde você se enxerga, se é que precisa ser um ou outro? Eu nunca me preparei, nem estudei e nem almejei ser um executivo. E os meus empreendimentos, né, me tornaram executivo por algumas vezes. Né? Então, quando o UOL compra a Plugin, eu era um empreendedor, né? E me tornei um diretor. E por lá fiquei 5 anos. Depois voltei a investir, voltei a ser empreendedor na Smart e virei executivo da Americanas B2W. Eu acho que conforto não tem em nenhum lugar. Eu acho que só as angústias e as dores são diferentes. Quando você é o empreendedor, você tem uma vantagem que você está absolutamente livre para acertar e errar sem precisar muitas discussões. Né? Por outro lado, você tem menos força, recurso, musculatura, estrutura. Quando você vira executivo, você tem muito mais estrutura, mas você tem que estar alinhado com o norte estratégico da companhia, né? Você precisa dividir muito mais as decisões e os caminhos, mas não tem, obviamente, né, eu sempre preferi ser um empreendedor. E até por isso, nas minhas jornadas de executivo, eu continuei agindo exatamente como um empreendedor. Né? Então, assim, quando eu fui diretor do UOL, eu era o dono do UOL, pelo menos da minha unidade de negócio. Né? Quando eu fui para a B2W, eu era o dono da minha unidade, eu era o empreendedor dentro de uma companhia. Isso eu falo bastante para os mais jovens que passam por esse processo de M&A, né? Eu montei um negócio, agora eu vou para um grande grupo. Primeiro, entender que algumas coisas vão mudar, né? Para o bem e para o mal. E segundo, que você pode continuar empreendendo. E as grandes companhias que conseguem atrair, seduzir empreendedores se dão muito bem, né? Porque o perfil do empreendedor ele funciona em qualquer lugar. Ele funciona também dentro de grandes corporações, desde que essa corporação dê espaço para essas pessoas trabalharem, mas que elas também tenham a consciência que é um outro cenário. E por isso que até, mesmo quando eu empreendo, eu sempre empreendi com sócios, porque isso também te dá um exercício de dividir decisões e, por vezes, ser contrariado e, por vezes,
traçar um caminho que não era aquele que originalmente você tinha pensado. E isso é muito bom. Eu dificilmente consigo pensar em montar um negócio sem sócios, absolutamente sozinho, né? Porque você consegue, a partir das diferenças, a partir das complementariedades, fazer melhor, né? Essa talvez seja um processo da maturidade, né? Que é lá o Pecim, primeiro empreendedor lá na Plugin, tinha muitas certezas e pouquíssimas dúvidas, né? O Pecim empreendedor, depois de todos esses anos, tem muito mais dúvidas e poucas certezas. Que demais esse fechamento, assim, porque é tudo que a gente acha que é o contrário, né? Na verdade, a maturidade traz, no fim, saber o seu lugar e que a gente nunca vai saber de tudo e que a vida é uma eterna jornada e que a gente aprende, no fim, com as pessoas, né, Pecim? Sim. Mas sabe que quando eu vejo os empreendedores jovens com aquela certeza e por vezes a gente com a experiência, a gente vê assim, nossa, ele está errado, mas não é ruim isso. Não tira isso também. Porque aquela convicção quase que cega e que às vezes não permite sequer que você tente ajustar o rumo, é uma mola propulsora para aquele profissional, para aquele empreendedor, para aquele negócio, e mesmo que no caminho ele vai ter que bater a cabeça e aprender com a própria dor, etc. Mas é bom, passado um tempo, você tem muitas dúvidas. Eu continuo com muitas dúvidas. Todos nós. Engraçado você falar, porque não pode... Acho que a gente aqui, né, falando como fundo, a gente vê todos os dias tem uma startup para a gente olhar, avaliar. E aí chegam os apaixonados pelo negócio, a ponto de serem convictos, né? Mas também essa convicção, ela tem que ter uma limitação até para que ela não vire uma petulância, algo que, né, que extrapole, porque é isso. Você tem que ter convicção de que aquele negócio é algo muito importante, que ele gera valor, que você tem que ir em frente e quando a coisa é disruptiva, ela realmente é algo que vai contra muito aquilo que é a probabilidade, né? Mas a gente tem que, às vezes, falar, olha, muito legal, é super bonito ver até o quanto você tá, é a mola propulsora que vai jogar, vai lançar, mas com os cuidados também da juventude, da falta de maturidade. E eu quero colocar um outro gancho aqui numa pergunta que a gente falou de sócios. Desde sempre você empreendeu ali com sócios, sempre. Né? Bom, até a venda de laranjas, eu era um pequeno sócio da minha avó. A avó já falou, vem cá, meu filho, vem que você vai ter uma parcelinha aqui o bar eu não tinha sócios. Então, tá vendo? Olha lá. Aí falou, vou ter tudo pra mim, tudo pra mim. Me conta, o que, assim, na verdade, você não teve um momento em que você começou a ter sócios, você sempre teve. Sim. E o que te fez, o que você olhava na hora de escolher um sócio, né? E o que no fim do dia, até hoje te faz, porque até hoje você tem os sócios com você e talvez esses critérios até tenham mudado um pouco no meio do caminho. Sim. Eu acho que a primeira base é meio que óbvio, mas eu acho que é importante ser dito, é o alinhamento de virtudes, de visão, né? Esse fit, como modernamente é dito. Você tem que ter essa ligação. Você vai fazer uma jornada longa, você vai ficar convivendo provavelmente muito mais do que você convive com a tua própria família, com os teus sócios. Então, se você não tiver essa sinergia, o negócio já começa mal. Depois, complementariedade. Né? Não que seja proibido você ter sócios que são muito parecidos e fazem bem as mesmas coisas no mesmo negócio. Em geral, isso cria uma zona de conflito, né? Porque são duas pessoas que fazem coisas parecidas no mesmo lugar. Quando você é complementar, é maravilhoso. E eu sempre tive muita sorte, né? Falei aqui do meu primo nerd. Como chama esse primo nerd? É o Marcelo. Coitado, o primo Marcelo nerd. Shogun. É o nickname, como chamava na época. Né? Hoje seria o avatar dele. Né? É o Shogun. Apesar de toda a minha jornada em tecnologia, eu nunca fui um cara de tecnologia. Né? Eu fui um cara de negócios. Tanto que quando eu cheguei na NuTechNet,
No primeiro momento, eles queriam me botar ali numa área de suporte, mais voltada a produto, tecnologia. E eu não aguentava a segunda página da tecnologia, né? Mas ali naquele momento já se construíam as estruturas de venda, de retenção, de fidelização, etc. E eles disseram assim, pô, não, esse cara aqui é mais para a área de negócio. E a partir daí eu sempre tive sócios com viés de tecnologia, sempre tive muita sorte, né? O Mariano na Plugin, depois na Smart, hoje o João Machado, que é Fantástico. um dos melhores quadros de tecnologia do Brasil, que eu tenho a sorte de ser sócio. E acho que assim, a gente tem algumas semelhanças em algumas coisas e muitíssimas diferenças. E isso que constrói hoje a nossa fortaleza. E naturalmente a gente toma as decisões conversando, validando um com o outro, e não tem dor nesse processo. Então acho que esse seria a materialização do que eu acho do que é um bom sócio. E aí não é assim, a gente se escolheu, né? As coisas foram acontecendo, essas virtudes, essas sinergias foram se conectando e aí os negócios acabam fluindo. Eu sou muito feliz hoje com os meus sócios. Tenho o João e tenho mais 12 sócios, né? Inclusive, né? Você, nossa sócia, investidora, né? na física. E aí é o seguinte, né? Estamos falando dos sócios que estão dentro de uma construção da companhia, da operação, etc. E aí depois os sócios, né? Investidores, o fundo, etc. Que é um pouco disso também, né? Se a gente pudesse dar uma dica para quem está nesse processo, né? É olhar se você se identifica com essas pessoas, né? Qual é o track record delas, pegar recomendações de quem já teve com essas pessoas, e aí, enfim, quando eu falo de high partners, fica muito fácil, né? Porque nenhum dos meus negócios teria acontecido da maneira que aconteceu se eu não tivesse o apoio da High Partners e dos sócios da High Partners, que leva a sério a questão do smart money, né? De realmente botar a mão, trabalhar, como em geral, né? E aí não é um julgamento, por vezes os fundos, os investidores, eles querem aplicar o seu dinheiro e ter uma chance de retorno em algum momento. Mas quando você encontra sócios que não estão no dia a dia do negócio, e lá no meio da tarde você recebe uma ligação dizendo assim, estou aqui com um diretor de uma grande companhia e acho que vocês podem ajudar. Isso é sensacional, né? Isso faz muita diferença. Às vezes vale mais do que dinheiro. Com certeza. Eu acho que esse smart money ele é fundamental, né? Por isso que, inclusive, até quando vai escolher um fundo, é importante entender qual que é a tua intenção. Se ela é só financeira ou se de fato você... Porque cada fundo também tem um pouco da sua particularidade, um pouco daquilo que contribui, né? Falando de Eu Entrego, eu lembro de você contando que você estava... Verdade. Não é? Eu lembro, assim, vagamente, mas acho que eu nunca te perguntei como é que isso aconteceu, mas eu lembro de você contando que você estava numa NRF e que você olha lá, escreve num papel sobre a Eu Entrego, que não era Eu Entrego ainda, nem sei se ela teve outro nome em algum momento. Mas eu tenho vergonha de dizer. O primeiro nome, inclusive, uma das coisas boas que eu tenho hoje na minha sociedade é que nós nos divertimos muito e sacaneamos muito uns os outros. E uma das coisas que eu sou muito sacaneado é o primeiro nome da Eu Entrego, que eu não vou falar, porque ele realmente era muito ruim. Mas foi exatamente isso. E isso é um outro ponto, né? Como é legal essas jornadas que a gente faz de se desconectar do dia a dia do trabalho e ir fazer uma imersão, né? A NRF com o pessoal da BTR Varese nem se fala, é um negócio que você volta com a cabeça explodindo, borbulhando, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu estava numa jornada de e-commerce, naquele momento eu estava na Americanas ainda, e eu vi uma palestra de um antropólogo, que era um negócio meio fora da curva ali, num negócio de varejo, e-commerce, digital, e ele falava muito...
Acho que naquela época ainda não chamava Geek Economy, eles falavam de economia colaborativa, compartilhada, etc. Mas o cerne era o mesmo, né? Que era utilização de tempo e recursos compartilhados para geração de renda esporádica ou, enfim, complementar. E aí eu estava passando pelo desafio da transformação da logística em função do digital, né? Porque o digital botou de cabeça para baixo a logística, né? Seller que vende e origina produto, loja que vende online, mas o produto está na loja mais próxima do consumidor. Então, aquele modelo tradicional de concentra tudo num centro de distribuição, vende e de 7 a 10 dias o produto chega na casa do cliente, já estava obsoleto. Vendo essa dor e essa questão da economia geek economy, economia colaborativa, deu aquela lâmpada, né? Se ligou em meio a um evento, em meio a essa palestra, que era utilizar pessoas comuns nos seus veículos para fazer entregas do e-commerce conectados aos grandes varejistas. Aí voltamos da NRF, eu pedi demissão, mais uma ruptura. Cara, tem que ter muita coragem. No primeiro momento, eu comentei com o João, que também estava lá na B2W. Ele primeiro entra como um investidor mentor, né, até que depois de um determinado momento a gente viu que precisava se dedicar um pouquinho mais. E ele veio para a operação. E você falou no comecinho aquela coisa de, normalmente, quando alguém vem com uma ideia e vocês escutam ideias dezenas de vezes por semana, por dia, se tem muito aquela reação do é impossível, né? Você está brincando, isso não vai funcionar. E a primeira coisa que eu escutei foi isso, né? Pô, você está dizendo que uma grande marca vai vender online, vai chegar um cara num carro particular, vai entrar na loja, vai se apresentar com um aplicativo, vai sair com um produto e nós vamos acreditar que esse cara vai entregar esse produto na porta de um consumidor. A ideia é essa. E no começo foi muito, muito difícil, mas depois que você consegue atravessar a arrebentação, as coisas acabam acontecendo. A gente está terminando esse semestre, a gente fez 12 milhões de entregas. Uau, em todos os estados do Brasil, em mais de 400 cidades, em mais de 4 mil pontos de coleta no Brasil inteiro. Mas é uma jornada longa. Quantos entregadores hoje? A gente tem cadastrados na nossa plataforma mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. Ativamente, a gente tem aproximadamente uns 70, 80 mil. A gente chama de ativo, porque como é uma renda, por vezes, complementar, a pessoa faz uma entrega, 2 e passa um tempo sem fazer. Quando a gente chama de ativo, é o cara que nos últimos 30 dias fez pelo menos uma entrega. São aproximadamente 70, 80 mil entregadores. E aí a parte legal, né, da Geek Economy, que a gente está gerando trabalho e renda para toda essa turma, né? E aí, assim, por vezes é uma renda complementar, por vezes é a principal renda de um grupo familiar, o que é muito bacana também. Me conta um case, porque você deve ter tantos lá legais de serem contados, assim, de vidas mesmo transformadas, de lugares que não havia possibilidade de ter logística enfim, como favelas ou lugares, comunidades em que o correio, por exemplo, não entrava e vocês conseguiram. Acho que tem tanta história, né, PC? Tem uma, assim, que dá para contar? Eu gosto de muitas, né? Tem alguns depoimentos que eu acho que até pouco tempo estavam no nosso site, não sei se ainda estão. Mas pessoas, assim, que, sei lá, a mulher que tem filho e aí depois tem dificuldade para voltar ao mercado de trabalho, não só por não ter oportunidade, mas por precisar ficar meio turno com o filho, né? E aí a família tem um carro e ela consegue voltar para o mercado, deixando o filho, enquanto o filho está na creche, na escolinha, ela faz entregas na região, e aí vem a coisa da tecnologia, né? A gente consegue segmentar as entregas, então ela faz entregas para marcas voltadas para mulheres, cosmético, moda, etc. Então, diferente, né, de repente, uma experiência de entrega que é um motoboy convencional, é feito
de mulher para mulher, isso é um slogan, né? Não posso utilizar. Vamos usar, não, vamos já pedir não posso utilizar esse slogan. slogan, mas é isso na prática, né? E aí, assim, a gente fez recentemente, integrou na nossa malha de entregas o modal fluvial em Manaus. Uau! Então, hoje, dentro do nosso espectro de conexão com diversos modais, né? Bike elétrica, moto, carro, furgão, hoje a gente consegue fazer entregas de barco. E aí você imagina, você está levando produtos para regiões e comunidades que o e-commerce não chegava. As comunidades também é um segmento importante, porque transportadoras tradicionais e os correios, por vezes, têm dificuldades de acessar essas comunidades. E o nosso modelo, como usa a geolocalização, inclusive para cadastrar os entregadores, a gente acaba fazendo campanhas em redes sociais para cadastrar entregadores das próprias comunidades. Uhum. Então, eles acabam sendo agentes de inclusão da comunidade no comércio eletrônico. As pessoas, o Brasil é muito digitalizado, né? As pessoas compram e os produtos não chegavam na casa. Sim. Né? E esse modelo acabou propiciando. Então, enfim, a gente teria muitas e muitas histórias para contar. É legal. Muito legal, porque é isso, incrementa a renda, dá oportunidade, dá acesso a lugares que não eram antes assistidos. Então, nossa, eu sou apaixonada por esse modelo. Acho que tem uma questão que você falou que é cultural, tipo, esse negócio nunca vai dar certo. Tem uma questão legal, porque vocês enfrentam o tempo todo legislação e porque estamos discutindo nesse momento regulamentação. Então, porque tem uma questão ainda de coisas que precisam ser discutidas mesmo e provocadas, porque são modelos, né? Essa gig economy é algo que está... Gente, é sobre o que está acontecendo e tem as suas dificuldades. E o outro lado, né? O importante, que é o que faz com que tudo funcione, assim, a gente consegue ter o que a gente chama de equilíbrio perfeito. A gente está gerando trabalho e renda para essa turma, a gente está dando uma solução para o varejo que é muito difícil de ser operacionalizada. Então, imagina que dos 300 maiores varejistas lá da SBVC, a gente atende 180. Uau! Né? Então, a gente está praticamente em todo o varejo brasileiro. Exatamente porque os modelos tradicionais não atendem. Né? E aí é que brilha o olho do empreendedorismo. Total. Daquele dia que a gente pensou juntos lá a solução na NRF, passado todo esse tempo. Por isso que, assim, a minha paixão é que as ideias saiam do caderninho e você possa ver elas funcionando na prática. Até hoje me emociona bastante quando eu abro lá a nossa torre de controle e a gente tem um mapinha que é o meu preferido, que é toda vez que a gente faz uma entrega, pisca uma luzinha no mapa do Brasil. E eu adoro porque ele parece um pinheiro de Natal, né? Fica as luzinhas piscando. É uma realização muito grande. Máximo. Nessa jornada de empreender, tem algo que você considere assim como sendo realmente o seu maior desafio? Assim, o empreender, acho que a grande questão são as incertezas, né? É ter que conviver com a incerteza todo dia. Né? Eu falei do início, que é angustiante, né? Quando você não é nada, mas quando você passa a ser um negócio relevante, você gera trabalho para milhares e milhares de pessoas, você tem num time centenas de pessoas que dependem daquilo, você tem 180 varejistas gigantes que dependem desse serviço para realizar as suas vendas. Eu acho que não tem nada mais preocupante do que isso, o tamanho da responsabilidade que você tem. Então, acho que o empreendedorismo é isso, é saber conviver com as incertezas. Né? O que eu preciso fazer para continuar na minha posição? O que eu preciso fazer para ampliar a minha posição? Quais são as ameaças que eu tenho e que eu preciso estar... Então, acho que o empreendedor ele não tem zona de conforto nunca.
Por isso que não é para todos também, né? Não é todo mundo que consegue viver desse jeito. E que, assim, não tem certo e errado, né? Sim, não tem. E precisa de todos. Precisa Isso. daquele que tá na zona de conforto, porque para ele também precisa executar, e tem aquele que precisa criar o desconforto e o caos para que as coisas possam evoluir, serem forjadas. Quem te inspira? Nossa. Eu tenho uma tendência a não individualizar esse tipo de coisa. Eu tenho você me conhece um pouco, um ceticismo a idolatrias. O que eu tenho de inspiração é um pouquinho de cada pessoa. Então, assim, a Adriana, minha esposa, me inspira, né? Os meus filhos me inspiram, os meus sócios me inspiram, os meus concorrentes me inspiram, né? O cotidiano me inspira. Então, eu não conseguiria citar assim, minha inspiração é fulano, né? Eu acho que é um conjunto e um pouquinho de cada um deles. Tenho, às vezes, um papo com a minha filha de manhã antes de sair me inspira. Maravilhoso. Vamos pro nosso hi-bye? Vamos. Nossa, esse papo aqui, ele vai, ele volta, mas agora a gente Meu sonho era esse momento Maria Gabriela. Olha, eu vou te contar, eu não me aguento aqui, porque você não sabe o quanto que isso me inspira. Todo dia que tem Come Together, olha, eu vou te falar, eu acordo para gravar falando, meu Deus, eu tô no caminho certo, fazendo o que eu mais gosto de fazer, porque... E fazendo bem, fazendo bem. Assim, Isso aqui esse conteúdo é maravilhoso. Não é muito bom. Sabe por quê? Porque são histórias verdadeiras sendo contadas para inspirar outras pessoas, às vezes com curiosidades que a gente jamais saberia, não porque não foram perguntadas, né? Às vezes a gente sabe das coisas porque elas nunca foram perguntadas. E tem tanta gente boa, com tanta história boa, com tanta história verdadeira, né? E sem firula, é papo, Você nos deixa à vontade. Mas é porque aqui é só com brother, né? Aqui quem senta aqui é só brother. Vamos lá. Vai. Um livro. Putz, um é difícil. Eu gosto do Harari. Adoro todos, né? Sapiens, Homo Deus, 21 lições para o século XXI. Ele escreveu, depois da pandemia, a reflexão da pandemia, que Ele é genial. Ele conseguiu simplificar tanto como é que a gente chegou até aqui e apontar os desafios daqui para frente que seguidamente eu revisito. Recentemente eu tô lendo, li um que é legal, que é Náufragos, Traficantes e Degredados, do Eduardo Bueno, que fala um pouquinho da origem do Brasil e que faz com que a gente entenda um pouquinho o que a gente é. Sim. Né? Também é bem interessante. Você me pediu eu te dei ótimo, meia dúzia. Eu gosto, assim, muitas dicas, a gente já sai daqui depois. Aliás, a gente faz sempre um recorte das dicas de livro. Legal. Porque tem muita dica boa, né? E às vezes uns que saem um pouco dessa coisa do negócio, como Sim. esse, por exemplo, mas faz a gente entender. Você viu que não teve nenhum de negócio, Pois né? Mas acaba sendo negócio. Porque se aplica em tudo. No fim, te provoca ali como ser humano. E ser humano, você está em diversos espectros, profissional, pessoal. Uma pessoa. Aí sim, chegamos aqui na pessoa. Essa é fácil. Adriana Schlabendorf, minha sócia de vida. Ela é maravilhosa mesmo, né? Ela é minha sócia de vida. Que sabedoria que ela tem. Eu sou muito fã dela também, viu? Essa mulher aí, além dela ser uma ótima profissional, uma ótima artista. Uma artista maravilhosa. Ela é uma ótima esposa, viu? Porque ela dá um suporte aqui. Então é fácil aguentar um empreendedor. E ela é, além de tudo, uma grande mãe, né? Ela é um exemplo para todas nós. Nossa, muito. Ela é uma mãe maravilhosa. Uma frase. Dela também. Que é a melhor frase de todas e que depois de conviver todo esse tempo comigo, ela está praticamente desde o meu primeiro empreendimento, digital pelo menos. Ela tem uma frase que é: fica tranquilo que vai dar tudo certo. E obviamente que essa frase é dita em momentos difíceis. E muitas vezes eu não acredito, mas ela acredita. Ela diz: fica tranquilo que vai dar tudo certo. É que nesse caso não é sobre a frase, é sobre quem fala a frase para você. Então, é o conforto que você encontra nela, né?
Tô lindo. Um sonho. Um sonho. Sem ONU. A gente quer que a paz mundial. Paz mundial? Até que você não é o cara da paz, você é o cara do caos. É. Recinto. Só antes de você terminar, cara, vocês não têm ideia do que é isso. O povo lá da Smart era apaixonado por você, mas num tanto, né? Assim, você tem uma liderança que realmente é essa paixão que você cria das pessoas em relação a você, justamente pelo seu bom humor, pelo esse seu jeito de... Você é duro, mas assim, cara, é tão gostoso, né? O escritório era uma grande festa, mas uma festa com performance, o que era melhor ainda. Então, não dava pra não falar sobre isso, assim, você ia falar, ia fazer uma piadinha, porque você é o cara da piada, você fica comedido, mas não dá pra esconder. Eu me segurei aqui, segurei. Mas isso é você, e isso faz de você ser essa pessoa que tem esse carisma, eu acho que esse magnetismo, né? De todo mundo ter muito apreço por você, por esse seu bom humor e sempre essa vibe boa. Então, desculpa, eu entrei aqui no hype, mas é que eu não me comporto mesmo, tá tudo bem. Não, obrigado pelas palavras, Flávia. Eu gosto do que eu faço e acho que isso faz com que a gente atraia pessoas que também gostam e que se sentem livres, né? E à vontade e sem preconceito. Você falou da Smart, mas a Eu Entrego, eu tenho um orgulho gigantesco da cultura que se criou. E eu digo que se criou porque não foi assim, no papelzinho lá da NRF, vamos ver como é que vai ser a cultura da empresa. Não. As pessoas que a gente se aproxima e que a gente atraem outras e essa cultura se cria. A Eu Entrego é uma companhia que não tem nenhum tipo de preconceito, é aberta, é livre, né? Dá espaço, tem os seus objetivos, tem as suas durezas, tem os seus momentos sérios, mas a gente não abre mão de se divertir muito. Eu já nem sei qual era o sonho. O sonho! O sonho, já que eu estou falando tanto da Eu Entrego, IPO da Eu Entrego. Estamos juntos. Esse seria um grande sonho. Sonhamos juntos. Eu acho que com o IPO da Eu Entrego, eu talvez começasse a entrar numa zona de conforto. Obrigada. Foi demais. Te agradeço de coração. Obrigada primeiro por você fazer parte da nossa vida, da nossa história. Eu também sou super grata, assim, que hoje eu aprendo tanto com você. E obrigada pelo seu tempo, pela sua disposição e pela sua história, que eu tenho certeza que hoje, assim, é um episódio de cortes. O pessoal da produção tá aqui, ó, porque tem tantas palavras, né? Impactos. Então, eu agradeço. Super agradecida. Agradeço o espaço nobre, né? Quem passou por essa cadeira aqui, eu talvez não tenha nem roupa para estar aqui. Modesto. Agradecer a confiança de vocês, né? De vocês, High Partners, de você, minha sócia. Né? Eu sou muito relevante. Eu tenho mais responsabilidade com o dinheiro dos outros do que com o meu. Quando você começa o empreendimento sozinho, você, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você passa a ter pessoas, fundos, né, companhias que confiam no teu trabalho e colocam dinheiro, você tem uma responsabilidade muito grande. Isso é uma coisa que eu sempre carrego comigo e a maior alegria é quando a gente consegue devolver com bons múltiplos esse investimento, né? E por isso que venham as nossas próximas rodadas, né? Exatamente. Obrigado, de coração. Obrigada a Adorei. Você. Muito bom. Bom, e você que ficou aí, que olha, hoje foi muito especial, não foi? Assim, a gente só traz gente boa, que eu falo que aqui só senta brother, porque é isso. É gente boa, que tem muita história, melhor ainda para contar. Então, eu quero que você sempre acompanhe aqui, porque vai ter sempre um episódio, um melhor que o outro, para você acompanhar. E eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got to be free. Come together.